Vou só pegar meu fone, porque eu acho que vai ficar muito baixinho para vocês por causa do ventilador. Só um minutinho. Tá certo. Então, pessoal, eu vou só adiantar aqui, dar as boas-vindas, né, boa tarde para vocês. Gostaria muito de agradecer os convidados aqui de hoje para essa oficina, né. Eu vou deixar depois que elas se apresentem mais, falando da formação, para vocês conhecerem melhor, mas eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Lab 60 Mais, essa instituição, né, que eu acho que é inovadora nesses processos de comunicação com os idosos, né, sempre muito propositivo, né, nos formatos, na metodologia. Já participei de alguns cafés que eles fazem, né, inclusive eles já foram até as instituições do grupo Ânima Educação, né, nós tivemos essa oportunidade, e é um jeito muito diferente e gostoso de trabalhar. Eu acho que é isso que me chama muita atenção nesse pessoal, que eu falo que é o Lab 60 Mais, né, então um carinho enorme, agradeço demais vocês, já estive em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, em alguns momentos, né, então sempre que eu posso, eu gosto de comparecer, é um jeito muito diferente, muito bacana de trabalhar. E a tarde de hoje, né, porque promete bastante, ela finaliza aí um processo da semana inteira, nós tivemos várias programações, né, Adriana? A professora Adriana, que está aqui conosco, ela é coordenadora de Ciências do Envelhecimento, juntamente com vários professores, e juntos aí organizamos essa semana, essa programação, e eu acho que hoje é um dia que a gente vai encerrar com chave de ouro, né, Adriana? Assim, muita programação bacana, então eu gostaria muito de agradecer, e vou convidar aqui, né, para você, Karina, Irene, não sei se vocês tiverem combinaram quem vai falar primeiro, não sei aqui, né, e a professora Rita, para vocês se apresentarem, contar um pouco sobre o Lab 60 Mais, né, um campo de atuação muito grande, pensando em São Paulo, Belo Horizonte, em outros espaços, acho que é muito bacana, né, para quem não conhece ainda, entender um pouco o que é o Lab 60 Mais, o tipo de trabalho que vocês fazem, para vocês desenvolverem aí o que está todo mundo, eu sei, com certeza, curioso para entender o que é o Propocó, né? Com certeza. É a primeira coisa, quando eu me perguntei, gente, por que chama assim, né, essa oficina? E eu já sei por quê, porque já me contaram e já participei, mas vou deixar essa surpresa para vocês. A gente fica muito feliz, né, essa parceria, a gente estabeleceu, né, de uma maneira mais chegada a todos nós aí nos últimos anos. Então, assim, a gente vai, a ideia da oficina é falar um pouco de como a gente mas de um jeito em que a gente vai construindo essa descoberta juntos. Então, nesse momento, a gente vai falar brevemente quem é cada uma de nós, a gente vai construir esse caminho com vocês, e aí lá no final a gente dá mais detalhes e abre para dúvidas, esse tipo de coisa. Então, vou começar, eu sou Karina, sou educadora, bióloga, e me apaixonei pela causa do envelhecimento. Então, atualmente eu trabalho como orientadora educacional de um projeto de inclusão de meninas na área de programação e sou embaixadora voluntária do movimento. Então, esse nome a gente recebe porque se propõe a estar no grupo de liderança por um tempo. Então, eu faço parte desse grupo de pessoas que está pensando atualmente, nacionalmente, um movimento por causa da pandemia. Antigamente, a gente tinha estruturas locais, então tinha uma sede, né, de encontros físicos em BH, e isso a gente está fazendo tudo no meio online. Irene? Boa tarde, eu sou Irene Cavalieri, eu sou terapeuta ocupacional, tenho uma pós-graduação em arte-terapia, fiz um mestrado nas intervenções sociais, inovação e empreendedorismo, e eu brinco que eu sou das intervenções customizadas, né? Assim, eu trabalho com a sustentabilidade, com roupas ressignificadas, né? Reaproveitando tecidos e roupas, contando histórias dessas peças, e a minha conexão com a longevidade vai muito nesse caminho, né? Na sustentabilidade do nosso consumo, do nosso estar no mundo, provocando aí uma mudança de consciência e de participação social mesmo. Então, o Lab caiu como uma luva, né? Assim, eu estou no movimento desde 2017, e também aí nesse time de embaixadores, né, que a gente chama os representantes, né, dessa liderança local, né, do Lab. O Lab, ele está no Brasil todo,
está começando a ir para fora do Brasil, e aqui em Belo Horizonte temos uma embaixada super forte, e eu sou uma das representantes desse espacinho nosso de conexões. Rita. Boa tarde, meu nome é Rita, eu sou socióloga de formação, professora de inglês, conheci o Lab em 2015 e me engajei logo no Lab, já participei de várias reuniões, tanto presenciais como virtuais. Acho que é isso. Então, agora começa o nosso trabalho, que a partir de agora é o que a gente fizer junto. Então, para quem entrou, né, depois que a gente estava se apresentando, eu estou pedindo a todo mundo que pegue uma folha de papel e algo para escrever. Eu brinco que quanto mais colorido, melhor. Então, a gente tem aqui ó, uma folha de papel. Todo mundo está com uma folhinha de papel por aí? Eu preciso de um segundo, assim, só para... Todo mundo com a sua folha de papel aqui. A gente vai fazer... a minha agora. Então vai pegando a sua e eu começo a falar enquanto isso. A gente vai pegar a folha de papel e a gente vai fazer 2 dobras. Aqui, ó, vocês estão vendo minha mão embaixo, minha mão em cima. Primeira dobra. Dobramos a nossa folha ao meio, assim. Ficou esse retângulo. Chegamos nesse ponto, a gente vai dobrar de novo. De maneira que a gente vai ter esse retângulozinho aqui, ó, que eles são, na verdade, 4 retângulos idênticos. Concordam? Sim. Sim. Então, o nosso papel está preparado. Agora vai começar a brincadeira. No nosso retângulo lá de cima aqui, ó, esse de cima aqui, do alto da sua folha, você vai escrever... Eu fiz uma senhora engenhoca aqui, gente, que a gente tem que escrever aqui, ó. Você vai escrever Lab 60 mais. Lab de quê será que é isso, né? Não precisa escrever nada disso não, mas vai pensando enquanto você escreve. Escreve grande, bonito, colorido, do seu jeito, com a cor que você acha. Lab 60 mais. Por que Lab? Será porque 60 mais? Que é isso aqui? Então, pensa enquanto escreve isso grande. Terminando de escrever, você vai perceber que passaram várias coisas na sua cabeça aí, várias dúvidas, várias coisas. Nossa, que legal isso que ela disse. Nossa, não entendi aquilo que ela disse. Então, você vai colocar, de um lado, uma interrogação. Deixa eu ver, estou mostrando aqui. De um lado, uma interrogação. Do outro lado, uma exclamação. É para me assustar, é para perguntar, é para vibrar junto. É uma palavra que a gente fala, às vezes, é para sentir o uau do momento. Para que é isso? E aí, se a gente pensar na nossa folha original lá divididinha, né? Tem 3 espaços. E esses 3 espaços são muito importantes para a gente, enquanto movimento. Que é o espaço do pró, o espaço do có e o espaço do pó. São 3 sílabas, vou fazer devagar, hein? Eu mostrei só para te falar que está no quadradinho, logo depois do Lab, você vai escrever P-R-O. No terceiro quadradinho, C-O. No quarto quadradinho, P-O. O que é isso, esse trem de Procopó? Então, usando toda a mineiridade, ela riu porque eu falei em sotaque de mineira. Aqui, ó. Eu vi, eu senti. Eu queria que cada um de vocês escrevesse na coluna da interrogação, aqui, ó,
3 palavras que tenham estas sílabas. As 3 primeiras palavras que vierem na sua cabeça. 3 palavras aqui, 3 palavras aqui e 3 palavras aqui. Pro de sei lá o quê. Será que vem no começo da palavra? Será que está no fim da palavra? No meio da palavra? Não sei, você pode escolher onde esse pro vai estar. Qual é de uma palavra que vem no final? Né, os corvos no final, no meio, no início. E o pó? Vai comentando comigo no chat, à medida em que vocês forem escrevendo as palavras de vocês, manda assim, ok, terminei, porque aí a gente parte para a próxima etapa. A Marta está falando aqui, ó, só vou roubar a canetinha das crianças ali. Isso, roubar a canetinha de filho é ótimo para momentos como esse. Eu também fiz empréstimo de canetinha. A Gabriela Lima comentou, quando a gente estava se apresentando aqui, que assim, que show! Causa social, sustentabilidade e integração. Com certeza, na frente você colocaria assim, igual Irene Cavalieri. É essa aqui, é causa social, mais sustentabilidade, mais integração, se chama Irene Cavalieri. A Leni já acabou. Também estou fazendo. Então, agora a gente já tem uma galera que está encaminhando. Então, o Lab 60+, ele está trazendo para a gente uma série de dúvidas associadas a essas 3 sílabas. Agora, a Irene, e depois eu, e depois Rita, vamos dividir com vocês o que a gente pensa sobre isso. Irene. Eu leio o manifesto agora? Pode ser, que aí quem estiver terminando começa a sentir o clima. Sim, a gente pensou em trazer o manifesto do Lab, porque ele traz muito da nossa causa, do nosso propósito, e de repente ali a gente já acha umas pistas do que é esse Procopó. Vamos ver se a gente chega. Então, estamos presenciando a revolução da longevidade. Vivemos cada vez mais, precisamos manter a dignidade, cuidar da saúde e revitalizar o poder de realização. Acreditamos na diversidade de perfis e em estilos de vida que sobreponham ao estereótipo do ser frágil, vitimizado e isolado depois dos 60 anos. Confiamos na sabedoria adquirida da longevidade e nas infinitas possibilidades que ela traz para contribuir de forma relevante com a sociedade. Acreditamos que, em qualquer fase da vida, todos podem realizar seus desejos pessoais e profissionais, buscando autonomia, saúde e bem. Chamamos isso de protagonismo. E esse protagonismo é fundamental no desenvolvimento de um mundo que respeite a todos, um mundo de cuidado recíproco. Devemos agir com indivíduos que pensam como coletivo, construindo uma realidade que traduza os ganhos e benefícios de se envelhecer. Para nós, longevidade significa que podemos viver mais e melhor. E vocês, concordam?
Você está sem microfone, Karina. Então, eu estou sem microfone, empolgada, falando aqui. E você? Né? Essa é a gente sempre termina com essa provocação coletiva. A gente queria saber, e vocês, o que vocês escreveram nas suas interrogações aí? O que surgiu de palavras aí? Pode escrever, se alguém quiser abrir o microfone e falar também. Pode falar? Pode. São palavras, né? Promover, providenciar. Pode continuar? Progredir. No começo, coragem, coração. No pó, poder, popular e povo. Poder, povo, popular. Popular. Joia. Isso. Obrigada. Quem mais? A Rita pode chamar, só não pode revelar. O PRO. Propositivo, próspero e professor. O CO. Colaborativo, colegas, cooperativo. O PO. Positivo, politicamente correto, poderoso. Olha que legal. Isso. Politicamente correto foi ótimo. Olha que legal, um monte de coisa aqui. Pró. Mas promoção. alguém, tá vindo no chat, Karina. Isso. Oi? Tá vindo no chat, colaboração, coração, compor, população e apoio, poder, pipoca, população, pipoca tem o pó aí no meio, né? Produto, proteção, protocolo, reprogramar, professor e proatividade, possível, promoção, programação, propriedade, recomeçar, conduzir, acolher, provisão, produzir, aprovado, entendi, é porque muita gente colocou a sílaba, né, no meio da palavra, legal, progresso, prosperidade, pronúncia, conexão, protagonismo, legal, deixa eu ver, o que você colocou, Karina? Eu no pró coloquei problema, providenciar, progredir, coloquei coragem, cooperativo, coloquei política, postura, possível. Legal. Eu coloquei proposta, protagonismo, procriar, colaborar, construir, contribuir, positividade, povo também, e pontualidade. Enquanto isso, mais coisa foi aparecendo aqui, ó. Então tem possibilidades, pobreza, poder, porto, comportamento, compulsivo, promover, profissão, compromisso, coesão, comunidade, coração. Colorir, adorei colorir, né? Vocês viram que eu adoro colorir. Colorir, decoração, coordenação, coparticipação, comorbidades, concomitante é muito bom, hein? Pronúncia, de progresso, conexão, protagonismo, compromisso, professora, coletivo, confiança, ponte, postura, positivo. Muito legal. Muito bom. Mas e agora aí? É a hora da revelação. Tchan, tchan. Eu acho que todo mundo passou super perto, né, Karina? Sim. Adorei. Eu quero montar um mapa daquele de palavras assim, sabe? Aquela nuvem. Muito legal essa palavra. Então, a proposta do Lab
é exatamente esse senso de comunidade que apareceu aqui, esse comportamento que busca a inclusão da diversidade, a mistura entre idades, a gente tentar reinventar essa roda do preconceito etário, da participação de todos, dessa valorização do poder de participação social, do poder de escolha, da capacidade ativa, do compromisso com a saúde, né? Assim, a gente acredita que é um movimento, o movimento acredita, na verdade, que a gente precisa de juntar força, de todos nós, de qualquer idade, de qualquer cultura, de qualquer posicionamento político, em prol de uma longevidade mais feliz, né? Não adianta nada a gente ter um caminho de um avanço da medicina, da tecnologia, que faz com que a gente ganhe mais tempo de vida, sem que a gente se aproprie desse tempo a mais de vida, gozando de mais felicidade, com mais propósito, com mais escolhas, né? Assim, a expectativa é que a gente se reúna para pensar soluções. Soluções que a gente fala não necessariamente de problemas, né? Se eu tenho um problema e como que eu resolvo? Esses também acontecem, né? Porque muitos dos projetos que a gente tem aí, principalmente na área do terceiro setor e de empresas também, são para resolver problemas sociais, em relação, nesse caso, ao envelhecimento populacional. Então, a gente convida pessoas da sociedade civil, as empresas também, pessoas de qualquer natureza, assim, que tenham qualquer sonho, que venham de qualquer área, que estão dispostos a discutir a longevidade. Então, a gente tem um espaço que é de pré-conexões, né? O Lab proporciona, dentro das embaixadas, né, assim, locais, reuniões mensais, que são abertas, gratuitas, né, com trabalho voluntário aí de toda a equipe também, para a gente se reunir. Nesse caminho dessa reunião, dessa conexão, a gente apresenta 6 iniciativas, que podem ser ideias, que podem ser sonhos, que podem ser projetos, que já podem ser algo que já acontece, para ser divulgado, para ser estabelecida uma rede de colaboração, né, e sempre com positividade. Então, o nosso Procopó é a nossa grande metodologia, é um espaço onde as propostas aparecem, onde a gente é propositivo, então a gente traz essa proposição no sentido do propósito, do porquê que eu estou aqui, do protagonismo, porque sou eu que estou aqui e eu falo por mim, a gente exercita o falar por mim e não por todos, apesar de todos carregarmos a mesma causa, a gente fala da gente. O CO, de colaborativo, então é propositivo, colaborativo e positivo. Então, quando a gente cria essa rede de conexões, de propostas, né, que as pessoas trazem para a rede, a gente colabora com essa proposta. De que maneira? Oferecendo serviços, se disponibilizando para construir algo, para tirar alguma dúvida, para indicar outras pessoas que podem fazer sentido para outras conexões. E o positivo, que é num sentimento e no exercício de uma fala sempre marcada nas possibilidades. Então, o positivo poderia ser positivo e também de possibilidades, né? Assim, esse pó poderia ser de possibilidades. Então, a gente tenta se ater a um discurso muito mais no que a gente tem e o que a gente faz com isso, do que na falta. Então, a gente deixa a falta um pouquinho de lado, a gente não reclama muito, a gente não traz à tona aquilo que a gente não tem, aquilo que deveria ser, ou aquilo que eu não posso mudar, e não é um lugar de lamentações. É um lugar de propor, de colaborar e de ser positivo. Então, esse é o nosso lema, é a nossa metodologia e é o nosso bottom, né? Assim, é o que a gente carrega no peito, assim, é o nosso Procopó. E aí, todas as palavras que apareceram aqui conversam muito com isso, né? Assim, então, mesmo antes da gente pensar no manifesto, né, que ele traz ali algumas pistas, eu imagino que aí, durante esses dias, né, essas horas que vocês estiveram juntos, esse momento de longevidade, pensando na longevidade, um caminho para toda a vida, né, assim, o Lab vem com esse sentido, apesar dele chamar Lab 60+, o Lab é de laboratório, sim, né, de experiências, de trocas, 60+, porque ele pensa nas pessoas que estão excluídas ainda, né, pelo preconceito etário, pelo preconceito social, pelas dinâmicas sociais que a gente está acostumado. Mas é um espaço de repensar, inclusive, isso, né. Eu tenho 34 anos, estou no Lab desde os 31, né, no 2017,
E as pessoas às vezes questionam por que pessoas tão jovens estão ali, e na verdade não, quanto mais jovens a gente pensar sobre isso, melhor a gente trilhará esse caminho, né, assim. Então é um espaço sim de ressignificar a longevidade, mas não só para quem já está acima dos 60. A gente tenta trabalhar a diversidade etária também para que a força física jovial, junto com a potência do saber ao longo da vida, se misturam e consigam se fortalecerem e fazer esse procopó aí cada vez mais potente. Eu acho que é isso. E aí, enquanto a gente está falando aí, agora colore o seu pró, floreia o seu có, pensa em todas os insights, as coisas que aconteceram enquanto você está ouvindo isso tudo. A Rita vai falar um pouco para a gente desse histórico, né? O histórico da experiência de vida. Eu cheguei em 2018, Irene chegou em 2017, a Rita chegou lá em 2015. Então, ela vai dividir um pouco para a gente como é viver Procopó por tanto tempo. Olha, é muito legal. A gente faz muitas conexões, que eu acho que é uma coisa super importante. A gente conhece pessoas positivas, a gente conhece pessoas engajadas, né? Eu cheguei no Lab 60 por causa de um curso que está junto com o Lab 60, que é o Reinvente-se, que é Reinvenção do Trabalho para alguém com mais de 50, que é um curso super legal. E foi assim que eu cheguei no Lab. Fiz conexões ótimas, inclusive o meu grupo de inglês é de uma pessoa que era collab de São Paulo, Adriana, e de laços. Eu não sei, eu gosto tanto do Lab que para mim fica difícil de descrever. Eu acho que a Irene descreveu muito bem, né? Essa história de... a gente nunca pensa na falta, a gente pensa no que a gente tem. Eu acho isso um ponto muito importante. Com aquilo que a gente tem, a gente vai construindo. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito legal, Rita. Vou pegar o ganchinho da sua fala e a gente, quando a gente está numa rede, né, assim, a rede é muito complexa, né, assim, qualquer rede que se forma tem a sua complexidade e no Lab não é diferente, né, assim, há a expectativa de que muita coisa aconteça, mas só vai acontecer à medida que a gente tem disponibilidade para, e a disponibilidade não é o outro que traz, sou eu que trago. Então a gente brinca que quem propõe, quem levanta a bola, levanta para si mesmo, para ele mesmo cortar, né? Assim, então, por exemplo, vamos fazer a oficina Procopó? Vamos. Aí, vamos quem? A Karina não podia passar a bola para alguém, né? Então, ela foi lá e falou assim, mas vou chamar um time. Então, quando a gente propõe com aquilo que a gente também tem. Então, é um exercício, assim, é muito transformador, assim. Acho que eu sempre pensei em estar em espaços assim, onde realmente a gente valorizasse o potencial de todas as pessoas, e o Lab consegue fazer isso. Claro que, como todo movimento, a gente tem ondas altas e ondas baixas, hora mais quente, hora mais frio, né? Assim, hora mais gente, hora menos gente, mas a gente consegue sustentar um espaço de colaboração, uma grande rede onde a gente não compete entre si, iniciativas que falam de diversos temas diferenciados e temas afins que se complementam, que se divulgam, né, assim, tem essa diversidade também das regiões, né, assim, eu e Karina somos de Belo Horizonte, a Rita está lá em São Paulo, então a gente tem embaixada no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Carapicuíba, em Maringá, a gente estava para abrir uma em Salvador, veio a pandemia, a gente deu uma atrasada, a gente tem uma inativa também no Chile, e aí com a pandemia a gente conseguiu se aproximar virtualmente, né, assim, então essa rede que antigamente ela era regional, estabelecida naquele território, começou a se encontrar
a cada 15 dias, no primeiro semestre aí de 2020, agora a gente vai se reorganizar nesse tempo entre um café e outro, mas a princípio a cada 15 dias com pessoas de qualquer lugar do mundo que falam português, né? Assim, então a gente consegue ver o que outras pessoas estão fazendo e nesse sentido de não vender um produto apenas, né? Eu não chego lá para trazer a minha ideia e falar assim, olha, eu tenho um projeto de artesãs e eu estou precisando de 2 artesãs aí, vocês mandam para mim? Não é nesse sentido. É assim, eu preciso, como é que a rede colabora comigo, né? Assim, então, até o exercício da nossa fala, de como a gente se posiciona, de como a gente usa, né, e usufrui a rede, é muito gratificante, assim. Eu entendo quando a Rita fala, é difícil até de explicar, porque parece que a gente tem que viver. E aí apareceu vários corações aí, um monte de gente escreveu coração, e é exatamente isso que a gente trabalha, principalmente no nosso grupo de liderança. As pessoas que estão aqui são motivadas pela sensação, pelo sentimento, pela emoção. A gente está muito mais no coração, no querer, no propósito, do que no pensar. Então, quanto mais a gente se conecta com aquilo que brilha o nosso olho, mais colaborativo a gente consegue ser. Então, é um movimento que vale a pena conhecer mesmo, assim, porque, para além de termos iniciativas, a gente está ali, de fato, trabalhando com a longevidade, ou com os 60 mais, igual a Karina que está ali com as jovens, é de exercitar essa fala e esse estar e conviver no propositivo, colaborativo e positivo, assim. Eu acho que é um exercício para o nosso cotidiano, né, Karina? Estou vendo que você está querendo falar. Como os outros, ciricutico de professora, né? Chegou uma hora que o professor tem que falar também, gente. Não, é porque, enquanto isso, quando você estava falando, apareceu uma pergunta aqui, que eu acho interessante por responder, que é assim, eu sou de BH e eu quero fazer parte do Lab. Opa, vem, como é que eu faço? E enquanto eu vou responder, se chama Leni, né? Eu queria que... eu queria que vocês se preparassem, quem gostou, quem sentiu, né? Eu preenchi, eu estou olhando minha folha preenchida agora. Quem quiser dividir com a gente, o que descobriu, o que não descobriu, se já tinha ouvido falar em Movimento Lab 60 Mais alguma vez, já tinha ouvido falar em Procopô. A Bruna também levantou a mão, eu também quero. Então, assim, antes da pandemia, a gente se reunia uma vez por mês na Praça da Liberdade, dentro do Museu de Minas e Metal. Então, uma vez por mês, a gente estava lá fisicamente. Da pandemia para cá, a gente tem se reunido virtualmente. A gente faz um encontro, agora ele é nacional, e como disse a Irene, a gente está fazendo umas tentativas latino-americanas e para todo mundo que fala português pelo mundo. Então, esse espaço ele está sendo construído virtualmente até que a gente possa se reencontrar. Então, a melhor maneira de entrar, de começar a sentir o Lab, a partir do dia... A gente vai fazer no dia 19, começando dia 19 de outubro, o nosso festival, que é uma grande reunião celebrativa para conversar sobre todas essas pessoas que foram passando pelos cafés virtuais e dividiram com a gente as angústias, o que elas precisavam e como a gente podia colaborar. E aí agora a gente volta, né, depois de uma curadoria que é feita durante os cafés, né, que o momento do nosso encontro a gente chama de café, e aí a gente se encontra lá. Então vai acontecer o nosso festival da edição primavera, então a gente convida todo mundo. A Marta fez uma outra pergunta interessante. E depois da pandemia, vai parar o virtual? A nossa resposta hoje é: não sabemos, né? A gente sabe que o presencial tem todas as suas vantagens e a gente aprendeu, né, na marra, nos últimos 7 meses, a colher as vantagens do virtual também. Então, eu, Karina, acredito que talvez a gente vai chegar num modelo híbrido, num momento em que a gente vai tentar manter essa conexão que a gente estabeleceu. Então, eu nunca conversei tanto com o pessoal de São Paulo, do Rio,
mas ao mesmo tempo encontrar, tomar o cafezinho, comer um pão de queijo, conversando sobre envelhecimento, fala, não, eu te ajudo nisso, você me ajuda naquilo, não, eu vou lá, eu conheço a pessoa. Então, isso também, a gente não tem preço que pague isso, né? Os nossos são cafés com vida, que a gente chama, né? E é isso que a Karina falou, a gente tem um momento de apresentar o movimento, as pessoas apresentam as iniciativas, a gente faz as perguntas, né? Faz uma roda de interação, e quando a gente finaliza, a gente celebra tomando realmente um café, né? E aqui em Minas, principalmente, a gente tem esse hábito, né, de sentar ao redor da mesa e ficar ali horas a fio, a gente não tem tanto tempo, mas dá tempo de trocar cartões, telefones, enfim. E isso do tete a tete, né, como eu falei antes, que a gente tem muito mais um contato pelo coração, pelo sentimento, pelo que te emociona, o virtual, né, que é o digital, né, que nós estamos aqui todo mundo de verdade, né, não tem nenhum avatar aqui. O digital traz um pouco de frieza para a coisa. A gente consegue fazer as conexões, a gente consegue interagir, mas a gente perde esse olho no olho, né? Assim, que a gente sente o calorzinho do outro. Mas, como a Karina falou, eu acho que a tendência é que a gente fique tanto presencialmente, né, no nosso QGzinho, BH, São Paulo, Nalalá, por mês, ou não sei de quanto em quanto tempo, a gente consiga fazer esses encontros com todo mundo. E aí, o festival é do dia 19 a 24, a gente ainda não está com as inscrições abertas, mas ele é gratuito, e como a Karina falou, né, assim, é uma grande celebração de todos os cafés, do 8º ao 13º Café Digital, porque a gente teve um primeiro festival que foi o inverno, e é um espaço para vocês, eu acho que experimentarem, assim, sentirem o gostinho, o cheirinho do que é o movimento, porque é parecido com como é que funciona o café. Claro que ali a gente tem mais tempo de debates, a gente vai ter vários dias encontrando, né, um dia atrás do outro, durante 7 dias, de segunda a sábado, e com algumas atividades mais artísticas, né, assim, também a gente está tentando trazer um pouquinho disso, a programação ainda não está totalmente fechada, mas estamos caminhando para isso. E depois do festival, se vocês também não puderem, a próxima data de café é só se inscrever e aparecer, que a entrada é sempre gratuita também. A gente pode, nas redes sociais do Lab, vocês conseguem ter informação direitinho, né, como é que faz a inscrição, e também com a gente, fiquem à vontade. Eu e a Karine e a Rita tenho certeza que estamos disponíveis para colocar vocês para dentro. Isso aí. Diga. Não, só com certeza que a gente põe vocês lá dentro. Isso. Eu queria saber quem quer mostrar o desenho para a gente, que eu fico curiosíssima com isso, gente. Como é que ficou aí? Se alguém tiver alguma dúvida também, mostrar, compartilhar. Olha lá. Ai, o meu ficou tão monótono. Eu também. Não gostei. Não tive muito tempo para desenhar, não, porque eu fiquei prestando atenção. Uhum. Todo mundo conseguiu pegar aí as palavras, então? Propositivo, colaborativo e positivo? Não consegui. É o nosso Procopó. Isso. Fiquem à vontade. Você queria comentar alguma coisa, Leni? Não, tranquilo. Uhum. Eu gostei muito, eu sou daqui de BH, faço extensão com a Adriana aí. Eu estou fazendo psicologia agora, sou formada, eu estou fazendo psicodrama e o psicodrama me levou para psicologia. E eu achei fantástico esse trabalho seu. Acho que tem tudo a ver comigo e com o que eu estou pensando em direcionar a psicologia. Obrigada. Que legal, seja bem-vinda. Adoro psicodrama. Eu sou bióloga, minha professora de fisiologia na graduação ela dava aula de fisiologia com psicodrama, gente. Era inesquecível. Isso já tenho alguém para te conectar, que é o Rodolfo, do Teatro Playback. Rodolfo, do Teatro Playback. Ele é meu companheiro. Pois ele é do Lab, ele é uma pessoa que frequenta o movimento, querido. É ótimo ele.
alguém tem alguma dúvida sobre o que de fato é o Lab, o que a gente faz, qual que é a proposta, fiquem à vontade. Eu estava pensando aqui, né, não, assim, conhecendo um pouco mais vocês, né, como eu falei, vocês fazem muitas coisas, essa acho que é uma metodologia bem interessante para interação, né, e vocês também desenvolvem outros projetos como o Universidade, né, algumas coisas assim, o Labora também, que é um projeto assim, até mais de São Paulo, né, que tem aí o Sérgio que coordena, mas que tem essa conexão com o Lab 60+, se vocês puderem falar rapidamente, que são projetos muito importantes, muito interessantes, né, iniciativas do Lab, que eu acho que, assim, vão despertar interesse aqui também, pensando no público. Se vocês puderem falar outras coisas também. Então, assim, o Lab, ele surgiu enquanto um grande movimento, né, o Sérgio, que a Nayane acabou de se referir, é o Sérgio Serapião, que é quem fundou essa história toda, e ao longo desse processo, iniciativas foram dando certo, foram acontecendo, e aí, numa história recente, o movimento Lab 60+, se transformou no Instituto Lab 60+. E esse instituto, hoje, ele tem 2 empresas que a gente segura a mão, né? 3, na verdade. A gente segura a mão sempre que a gente precisa, que são pessoas que fazem parte do movimento e que estão conosco, né? A Labora, que a Nayane citou, é a empresa do Sérgio. Ele tem toda uma atuação voltada para ressignificar e para levar para as empresas uma discussão sobre o pensamento profissional para quem tem mais de 50 anos e como inserir com qualidade essas pessoas, né? Voltando ao que a Irene disse lá no início, a gente tem que saber o que cada idade tem de melhor a nos oferecer. Enquanto sociedade, enquanto grupo de pessoas, cada um de nós temos os nossos pontos fracos e fortes, independente se a gente é um recém-nascido ou se a gente tem 99 anos. Então, ele tem muito esse olhar, e atualmente ele tem uma parceria com uma instituição que forma pessoas na área de programação, na área de programação, informática, que é um projeto grande que essa empresa está oferecendo para as pessoas. E a Rita comentou para a gente de um outro braço que a gente tem colado no Lab, que é a Universidade, né? Que é um processo de ressignificação da carreira para quem está aí, já teve a sua vida profissional. Eles têm um programa chamado Reinvente-se, né? Então, são 2 pratos aí, e a gente também tem todo um olhar para as periferias, para as quebradas, que a gente aprendeu essa semana, né? Que a gente estava discutindo essa questão periferia, centro, e aí uma pessoa falou com a gente assim, não, mas o Bexiga em São Paulo, ele não está numa periferia, ele é uma quebrada, ele é uma região, ou seja, de integrar e de trazer dignidade a todas as pessoas, né? Esse é o projeto Semente Oré, né? Esse é o projeto Semente Oré, que também a gente tenta dialogar, buscar soluções mais específicas para as comunidades. Então, são três braços aí importantes para a gente, né, Irene? Exatamente. E no meio disso tudo é exatamente a diversidade, né? De novo, a diversidade de território, a diversidade de linguagem, a diversidade de ofertas, a diversidade de procuras, né? Assim, então, dentro do nosso miolinho, assim, a gente consegue ver mais ou menos como é que as coisas funcionam, quem tem mais recurso financeiro se beneficia mais, porque tem jeito de investir mais. E quem não tem, né? Assim, a gente começou a pensar assim, poxa, lá na periferia, cadê os negros aqui dessa roda? Cadê as pessoas de baixa renda? E aí acho que é São Joaquim ou Dom Joaquim de São Paulo, que a Mônica aqui coordena, né? Criou esse programa Semente Oré, e aí a gente tem integrado a nossa fala, esse olhar de proposição, de colaboração e de positividade também
para as pessoas que são mais periféricas, né, que estão fora dos grandes centros, assim. E a gente tem descobrido grandes potências e desenvolvendo esse caminho em prol de uma longevidade, né, assim, muito próxima dentro do que a gente consegue propor, né, assim, eu falei, a Rita repetiu, que é de novo, né, assim, um discurso da periferia, a gente poderia se ater, talvez, a exatamente aquilo que falta, e a gente fica batalhando para exercitar a nossa fala, para exercitar as nossas ações, para a gente trabalhar com aquilo que a gente tem, né, assim, não falta tudo, falta, talvez, grande parte, né, assim, mas aquilo que a gente tem, a gente transforma como, né, e esse é um caminho muito bonito, onde todas as pessoas são voluntárias, né, assim, são funções pro bono, a gente chama de pro bono porque a gente abre as portas, ou abre a sala digital, ou abre as conexões, mas a gente também se beneficia disso, né, por exemplo, tá aqui, é incrível, porque quanto mais pessoas estiverem perto da gente, melhor, e quanto mais pessoas conversarem nesse lugar procopó, melhor pra gente, né, assim, não para gente lab, para gente ser humano, para gente cidadão de mundo, né, assim, a gente vai tentando até a diva que concordou, a cadelinha, a gente vai tentando transformar essa lógica de funcionamento social, que é muito difícil fazer sozinha, a gente é pretensioso, sim, de mudar o mundo, mas a gente vai devagarinho, né, assim, e o melhor que a gente pode fazer é com aquilo que a gente tem, com o potencial que a gente tem, em qualquer idade que seja. Vira e mexe eu vejo, nós estamos na melhor idade, né, os 60 anos, sem melhor idade nada, melhor idade é aquela que a gente tem, porque senão vocês me tiram da roda. Eu fico morrendo de ciúme. E eu acho que é isso, né, eu brinco com isso, mas a melhor idade a melhor idade é sempre aquela que a gente tem. Né, assim, a idade que a gente tem, o que a gente tem de melhor para oferecer para a gente e para o mundo, né, assim, e aí a gente vai transformando os nossos conceitos, os nossos paradigmas, e devagarinho a gente vai transformando esse ecossistema. Adoro falar disso, gente, assim, parece que eu que construí o lado. Sucesso. Eu agradeço muito, aí assim, acaba que é pouco tempo para tanta coisa que vocês fazem, né? Quando eu pedi para falar aqui rapidamente, porque eu realmente acho muito importante, eu sei que tem mais coisas ainda com a desconferência, né? Então, assim, a gente poderia fazer vários momentos, é muita coisa que vocês fazem, assim, eu fico encantada realmente com o trabalho de vocês. Eu gostaria, assim, eu vi que algumas pessoas colocaram alguns comentários aqui durante, né, tem algumas pessoas que né, eu acho que interagiram e que fizeram algumas perguntas, se vocês quiserem usar também aqui o momento do chat para deixar esse insight, alguma forma de comunicação com você, para vocês, eu acho que seria interessante, que com certeza, né, as pessoas vão querer saber. E eu sei que nós temos um horário aqui para cumprir, até por causa das próximas programações, né? Mas, assim, gostaria de verdade de agradecer muito a participação, mais uma vez, né, essa parceria, mais uma vez, agora online. E, assim, sempre que vocês quiserem, né, fazer um momento conosco, fala assim, não só quanto o Instituto Ânima, né, Adriana, mas também pensando, né, na São Judas, no mestrado em Ciências do Envelhecimento e outros projetos de extensão que a São Judas tem, é bem-vindo, a gente pode somar, conectar, né. Para mim, eu acho que a palavra que mais simboliza, assim, o trabalho do Lab, o que vem à cabeça é conexão, né, essa coisa de conectar gerações, conectar propósitos, conectações, né, assim, então, eu acho que é essa convergência de ideias. Eu agradeço muito aos participantes aqui também, as pessoas que estão cooperando aqui comigo no chat, né, a Thaísa do Instituto Ânima também, que está participando, ajudando, lembrando aqui, né, não deixa de falar isso, né, então, assim, essas pessoas todas nos ajudaram aí no desenvolvimento dos trabalhos aqui. Agradeço, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fica à vontade. Posso dar uma palavrinha só? Pode, Vânia. Eu sou a Vânia aqui de Joinville, Santa Catarina, sou joinvilense, né, daqui da Unisociesc, né? Minha palavra que eu tive curiosidade para saber o que é esse lab, eu estava tentando deduzir, né? Então, hoje eu vim comprovar aqui, é uma ideia muito bacana, e eu também, assim, eu concordo bastante que, como nós trabalhamos tanto na questão da inclusão,
não é um momento de separar, né? Por isso que eu estou vendo como muito bacana e interessante que nós possamos reunir todas as idades, que em todas as idades há contribuição. E uma das coisas, tem muitas coisas dentro do grupo que eu admiro muito, né? E uma das coisas, assim, que me chama a atenção é que, assim, depois de tanto tempo, eu acho que é a primeira vez que eu vejo que existe uma integração de todas as faixas de idade, de toda a condição social, de toda a diversidade de gênero, e as pessoas são respeitadas pelo que elas são, pelas contribuições que elas conseguem trazer. E nós estamos o tempo todo em momento de aprendizagem, né? Então, essa semana aí, por exemplo, deste evento, é um evento bastante rico, pena que a gente não consegue fazer tudo. Ontem me deu uma raiva quando eu vi que eu perdi o horário de uma delas. Estava fazendo outra coisa e esqueci do horário, mas também tive a oportunidade, só para socializar com vocês, que naquele horário das 18 às 19 havia, eu não tenho certeza se o professor é Miguel, da Casa Bezerra de Menezes, né? Miguel. Eu já virei fã daquele senhor, daquele professor, não conhecia. Foi, assim, fantástico também, como tudo que eu tive a condição de assistir. Estive numa outra em que a Nayane também estava mediando, né? Que foi pelo YouTube. Então, tudo que tem vindo de proposta tem sido muito bacana. Vice-professor José Maria Montiel também, Montiel, lá na palestra, ouvi a fala dele, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho, que toda a equipe que está na programação geral está de parabéns, porque todo mundo trabalha para acertar e para congregar as pessoas, né? Para trazer congregação. Então, eu sou grata pelas oportunidades e tomara que tenhamos mais oportunidades pela frente para poder nos encontrar, para poder trabalhar e contribuir. E não sei se aqui em Santa Catarina existe alguma coisa nesse sentido. Irene, Karina, Nayane, Rita, né? Se não houver, está na hora de a gente começar a mobilizar o nosso povo aqui também. Então, o Instituto Ânima, ele já é credenciado no Conselho do Idoso de Joinville. Nós conseguimos credenciamento esse ano. Conhecemos muito a presidente, a Cristiane, o senhor Valmir, que ajuda a gente, né, nessa parte mais técnica do Conselho. Em Santa Catarina, nós temos um projeto em Jaraguá do Sul, que é o diagnóstico social da pessoa idosa. Ainda está no campo da pesquisa. É mapeamento das demandas para a gente começar a plantar a parte mais prática, cursos, oficinas, essas propostas mais práticas. Mas a nossa ideia em Joinville ia ser esse ano, nós estamos aguardando o edital do Conselho para entrar, mas já somos credenciados. Então, futuramente, em um futuro próximo, nós vamos ter projetos aí bem pertinho de você. Não sei aqui, se vocês sabem, meninas, se vocês têm embaixadas, né, assim, do lado em Joinville, em Santa Catarina? Eu acho que em Santa Catarina, sim. Em Joinville, não tenho certeza. Mas a gente, como a gente teve essa pausa desse ano, né, assim, a gente também não está com todas as que estavam abertas, funcionando com essa linguagem. A gente está falando sobre isso, a gente está se conectando online, mas a gente pode conversar, podemos deixar os contatos e, de repente, pelo Instagram do Movimento Lab 60+, é Movimento Lab 60, o número 60 e mais escrito por extenso. Eu posso deixar aqui. Aí vocês vão acompanhando a divulgação do festival e tal, por ali também a gente pode conversar. A Karina tinha deixado o meu Instagram aí também pessoal, e a gente vai colocando vocês nos grupos para começar esse debate, por que não, né? Se a gente, saindo aí dessa pandemia, a gente pode pensar nesse movimento de ativar ou reativar aí no Sul, porque em Porto Alegre eu tenho certeza que sim. E aí, já que a gente está nos minutinhos finais, aproveitar que eu estou com a fala e agradecer a oportunidade, obrigada pelo convite, pela confiança e Karina de ter me chamado para essa tarde. Rita também, prazer estar aqui te ouvindo, lá de São Paulo. Todas vocês e todos, né, que estão aqui conectados com a gente, respirem, inspirem e expirem Procopó, que é muito transformador.
E a gente se vê por aí. Até breve. Obrigadíssima pela oportunidade. Muito obrigada, gente. E se quiserem fazer uma foto do papel de vocês, postarem nas redes sociais de vocês, marcando o Instituto Ânima, marcando o movimento, é uma maneira legal da gente espalhar o Procopó pelo mundo aí. Uhum. Bacana. Meninas, eu quero muito, se vocês puderem ficar um pouquinho, eu queria só conversar depois com vocês têm um tempinho, a gente tem que começar outras oficinas. Isso, eu vou pedir licença aqui, porque eu vou ter que mediar, e a palestrante já falou que já entrou na sala. Licença aqui, viu, gente? Muito obrigada. Viu, Nair, pelo convite. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada.